Agora, mudando de assunto, hora de falar da relação entre pais e filhos. Vai dizer que tem criança que parece estar crescendo rápido demais, não parece? Tem uns que são pequenininhos e já tem uma personalidade que eu vou te dizer. Chega uma idade em que dizer não pode virar um tormento, tanto para os pais quanto para os pequenos. Você é pai, é mãe, já passou por isso? Como contornar essas situações? Me diz como dizer não. A psicóloga Vanessa Silva Cardoso está de volta aqui no Ver Mais, vai poder nos ajudar. Tudo bom, Vanessa? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela tua presença de novo. E a gente quer lembrar que você pode participar pelo nosso WhatsApp, é o 88226543. Mande seu relato pra gente, você não precisa, inclusive, se identificar, viu? Pode falar aí do seu pequenininho, o que ele anda aprontando em casa e qual é a sua principal dificuldade. Conta pra mim, Vanessa, o que você percebe, assim, na clínica, a dificuldade de dizer não dos pais, é mesmo? Olha, é uma dificuldade bem grande e muito presente nas famílias em geral e até nas nossas relações cotidianas, né? Primeiro porque, partindo do pressuposto de dizer não, a gente tem que estar muito seguro daquilo que a gente quer, do que a gente deseja. Muitos pais não têm práticas parentais ainda organizadas do que eles desejam para os filhos. Então, a hora de dizer não acaba sendo realmente um tormento porque ele fica inseguro. Poxa, mas será que eu devo só uma vezinha, né? Só essa vez vai ser possível. E tem que ter muito claro aonde que ele quer chegar com aquela educação. Porque se isso não está seguro para ele, se não está seguro também da relação que ele tem, né, Marta? Que é muito importante a gente frisar, que é uma construção de um limite. De uma que vem dos dois lados. Se ele está ciente de quem é esse filho, quem é essa criança, porque não pode ser aquele pai que chega do nada e solta aquele não, né? E impõe uma regra de uma relação que nem existe. Então, os nãos também vêm de muitos sims, né? De muito conhecimento de quem é aquela criança, de que fase que ela está e o que ela precisa, né? Qual é a necessidade dela. Às vezes falta coerência também, por exemplo, ficar combinado entre pais e a criança que só vai comer chocolate no fim de semana. E aí daqui a pouco abre uma exceção, hoje eu vou, tadinho. E aí a coisa vai quebrando, né, e vai perdendo, e a criança também perde a noção. Porque é importante frisar que o dizer não é organizador, né? É onde a criança entende qual é o espaço dela, qual é o espaço do outro, e ela fica ciente do tamanho que ela tem e ela se sente segura. Então ela é um fomento para uma autoestima fortalecida, para essa criança, ao longo da vida dela, também saber em que momentos ela também vai poder dizer não. Né? Acho que esse é um ponto muito importante de frisar aqui, que saber dizer não é a gente estar trabalhando e investindo na autoestima das nossas crianças, dos nossos pequenos. Você estava falando, inclusive, antes da nossa conversa começar aqui ao vivo, que você atende em consultório, daqui a pouco, mulheres que não sabem, adultas, né? Que na fase adulta já não conseguem dizer não, tem relações, inclusive, abusivas, Sim, né? é uma tem a ver com isso, né? Isso vai se refletir em algum momento, né? Em algum momento isso se reflete, né? Porque uma criança, ela é uma coleção de desejos, né? Ela tem um desejo que quer ser atendido em seguida, porque aquilo é imediato, a satisfação daquele desejo, ela é gratificada, daqui a pouco vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro. Ela vai cair num vazio e depois, para ela se dar conta disso, saber até o que ela deseja, o que ela quer para ela, fica muito difícil. E aí, quando vem uma relação abusiva, aquilo é entendido também que faz parte, ela tem que aceitar. Então, também é um aprendizado para a vida, de forma que ela consiga pontuar. Aqui não, até aqui você não vem. Psicóloga Vanessa Silva Cardoso participando aqui com a gente. Muita mensagem chegando. Vamos lá, Vanessa. Minha irmã tem 3 aninhos e ela é uma menina muito mimada. Tudo que eu falo, ela não obedece. Ou seja, é a irmã falando, né? Ela não diz que idade ela tem. O que fazer? Porque às vezes a criança já está um pouquinho mal acostumada com aquela dinâmica, né? Do tudo pode dentro de casa. Aí fica mais difícil, né? É que os pais precisam entender que o não, ele é pedido muitas vezes, né? Ele é solicitado para aquela família que alguém diga não. Aí já começa a aparecer, a gente não conhece a família, fica difícil falar. Mas uma irmã exercendo uma função parental, talvez a pequenininha esteja protegendo justamente a irmã mais velha para dizer, não vou te obedecer, para denunciar um problema que tem nessa família, né? Que precisamos de pais aqui que se apareçam como pais, como funções parentais para dizer, aqui é pai, aqui é mãe. A gente está precisando de um limite, às vezes. Um limite. É a família, a pequenininha gritando, fala, olhem para nós que estamos soltas aqui, né? Dentro da família. A gente fica olhando, sei lá, às vezes uma criança que está fazendo escândalo no supermercado, no shopping, e essa cena é bem comum. E a gente fica, às vezes, com raiva da criança, mas muitas vezes ela está refletindo o que os pais estão fazendo ou deixando de fazer. Com certeza, né?
Bom, boa tarde, adoro o programa, obrigada, super beijo, lindona. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 4 anos. O de 4 chupa bico. Eu digo que eu vou tirar, mas ele chora, fico com pena e devolvo. O que eu posso fazer, Vanessa? Então, aí tem uma questão bem importante, né? Porque a chupeta, ela tem uma questão com a saúde bucal dessa criança que está afetada, né? E em primeira mão a gente tem que visar a saúde dos nossos filhos em geral, né? Então, você dizer não para a chupeta, você está dizendo sim para a saúde bucal dessa criança, que futuramente pode ter um problema ortodôntico e custar muito caro, não só do ponto de vista financeiro, mas como do ponto de vista estético e social do que essa criança vai ter se não for dito um não. E é importante a gente falar esses motivos para a criança, porque às vezes a gente subestima, tem 4 aninhos, não vai entender. A criança tem que, aos poucos, ser estimulada, que tem um motivo aqui. Perfeito, também, né? Essa tua pergunta é super pertinente, assim, explanar aquela regra, o porquê que ela existe, né? Que o limite ele vem como proteção e que como proteção vem o amor, para um cuidado com a saúde, porque a criança não tem noção, uma criança de 4 anos não sabe o que vai acontecer com a arcada dentária dela futuramente, mas o adulto sabe. O que não né? pode é o adulto agir como criança, Exatamente. nessas horas pra ele já levar, né? E aguentar o choro, né? Aguentar o choro que faz parte, que quando decidiu ou escolheu ou participou dessa gestação, vem junto um choro, né? E eu digo mais, que se o limite é bem dado, o choro dura 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana, um mês, e depois a criança entende, ela aprende, ou apresentar novas possibilidades, né? Ao invés da chupeta, vamos ler um livrinho juntos, vamos ter um tempo nosso, né? Ter outro tipo de construção com essa criança. Muito bem. E nunca achar que ela não vai entender, né? Exato. Porque ela tem condições de entender. Ai, tadinho, ele não teve, devolve a chupeta, né? Bom, eu costumo falar aqui, né? Eu não tenho filho, é muito fácil a gente falar quando tá de fora, né? Mas, enfim, a experiência da Vanessa nos traz isso também. Eu acho que essa resposta que você deu aí com relação ao choro responde a Graziella. Ó, eu tenho um garotinho de 4 anos, às vezes digo não, mas ele começa a chorar, gritar, acabo cedendo. Isso só piora a situação, né? Só piora, porque cada vez o grito vai ser maior, cada vez o grito vai ser mais alto, né? E aí, futuramente, como é que vai ser a construção dessa criança? Ela precisa entender, sim, a gente vive numa sociedade de limites, a gente precisa ouvir um som na nossa casa que tem um limite, a gente tem que dirigir um carro que tem um limite de velocidade, inclusive, senão aquilo vira uma arma, né? E eu sei que é muito trabalhoso no dia a dia ter que construir, mas invista, vale a pena investir na criança, a criança está aberta, ela quer ser amada, ela quer ser acolhida, então eu acho que vale a pena investir, sabe? Do olho no olho, de ter tempo juntos, eu acho que é super válido. E se ficar difícil, procure um profissional. Muito bem, um psicólogo, né? Uhum. Bom, o mais curioso é ver que a arma da criança é sempre a mesma, o choro, né? Tá aqui a Simone contando pra gente que tem um filho de 3 anos e consigo desfraldar ele. Eu tiro a fralda, só que daí ele chora, eu fico com pena e coloco de volta. O que deve fazer? É sempre a mesma coisa. A criança chora, os pais não aguentam, cedem. Tem que entender um pouquinho também a questão desse contexto do desfraude, né? Para não ser também um momento que para a criança ela talvez não seja tão preparada assim. Às vezes o desfraude ele acontece na velocidade dos pais e não daquilo que a criança está preparada até fisiologicamente para aguentar o desfraude, né? Mas oferecer mesmo possibilidades do pinico, de trazer a realidade para o mundo, a casa para a realidade daquela criança, né? Mostrar que a família também está junto com ela nessa fase, que não é fácil, né? De ela poder decidir, dizer. E é uma fase tão importante de empoderamento também dessa criança, né? E ela poder controlar o momento que vai ao banheiro. Ela está mostrando a insegurança dela, né? Olha, isso deu super certo lá em casa, sabia? Com a minha irmã caçula, a gente foi bem isso, foi um envolvimento de toda a família, né? O pediatra pediu pra gente fazer um cartaz e toda vez que ela pedisse pra ir ao banheiro, ela ganhava uma estrelinha. Então tem foto, hoje ela tá com 20 e poucos anos, se ela sabe que eu tô contando essa história, ela me mata. Mas tem fotos dela, toda exibida na frente do cartaz, então tem que ter um envolvimento daqui a pouco. É um trabalho de psicólogo quase ali, né? A família é super um coadjuvante terapêutico quando todos estão dispostos a ajudar no crescimento dos seus filhos. E crescer implica ouvir não. E quando a gente aprende a dizer não, isso fica tão tranquilo, fica tão organizador, né? Para a vida adulta mesmo, a gente tem sabe até onde a relação pode ir e fica mais livre, né? Para ser quem a gente é. Legal. Porque se a gente fica com medo de dizer não, gera uma insegurança e as relações
tem que ser revistas, né? Se a gente não pode dizer não para quem a gente ama, para quem que a gente vai dizer, né? Vanessa, a gente está falando de dizer não, acho que dá tempo, né, de fazer só a última pergunta. Quando a criança fala não, olha só esse relato. Te adoro, Marta. Obrigada, minha linda. Ela não se identificou, mas ela disse que o filhinho tem 2 aninhos, tá na escolinha e aí ele aprendeu a falar não. Agora, qualquer coisa que a gente pede para ele, ele só fala não. E teima, ele quer fazer o que ele quer, né? Ser firme com ele, eu tento ser, mas ele só chora. E aí? A gente tem que ver qual é a fase exatamente do desenvolvimento que ele tá, né? Porque se for uma fase que ele vai dizer não, de testar, ele também tá querendo organizar e saber qual é a parte que cabe na família. O que eu acho que é legal botar também, Marta, é que ao longo do ciclo da família, tem fases. Às vezes o pai de uma criança de 2 anos tem que ser um pai diferente de uma criança de 4. Porque tem características diferentes, sim. E às vezes a criança vai dando sinalizador. É prestar atenção na criança, no sinal que ela dá. Muito bem, Vanessa. Infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Ó, tô dizendo, muito inteligente, sim. A Vanessa é muito inteligente, por isso que a gente chama ela aqui e adora. Espero que a gente possa voltar a conversar sobre esse assunto que é enigmático, o mundo das crianças, e tão desafiador, né? Que a gente adora ouvir vocês falarem sobre o assunto. Obrigada, viu, Vanessa? Tá bom, obrigada. Até a próxima.